Olá, amigos, você acompanha a TV Câmara de Tupã, sempre a serviço da população. Começa agora mais um programa Ponto de Vista. Hoje nós estamos recebendo o vereador Capitão Gilberto Neves, Capitão Neves, com dois convidados especiais. Hoje nós estamos recebendo o secretário municipal de saúde, nosso amigo Laércio Aparecido Garcia, além do provedor da Santa Casa de Tupã, nosso querido senhor Claudinês Arroio, para falar sobre saúde, em especial a questão do Hospital São Francisco de Tupã. Ela foi amplamente divulgada nas mídias sociais, nas emissoras de rádio. A população ainda está um pouco confusa, né, quanto ao futuro, né, do Hospital São Francisco, o atendimento naquela estrutura. E hoje nós vamos falar sobre um tema que realmente preocupa, né, vereador? Sabemos que a questão da saúde é um problema nacional, né? Mas em Tupã a população vem acompanhando essa questão do Hospital São Francisco atentamente já há alguns meses, e houve a divulgação quanto ao final do atendimento por parte do Hospital São Francisco nesse final de ano, e a Santa Casa assumindo o atendimento naquela estrutura. Então hoje é um programa importante para realmente esclarecermos junto à população como ficará o atendimento no que tange ali o Hospital São Francisco. Seja bem-vindo ao programa Ponto de Vista. Obrigado, amigo Glaucio, obrigado ao nosso secretário da Saúde, o amigo Laércio, nosso amigo do provedor da Claudinês. A TV Câmara não poderia ficar fora desse assunto tão pertinente, atuante e importante para a nossa comunidade. Afinal, saúde, esporte e a área social é muito importante que a política esteja voltada. Então, a finalidade é levar uma informação clara, objetiva, onde o cidadão de Tupã saiba que o nosso secretário da Saúde e a nossa Santa Casa, na figura do nosso amigo provedor Claudinês, estão aqui preocupados e trabalhando para que todo o atendimento seja normalizado e o cidadão se sinta privilegiado de saber que a política se preocupa e é voltada às ações voltadas ao bem do cidadão. Então, nesse momento, é importante que agradeço em nome do povo de Tupã a presença dos senhores aqui para levar essa informação e o pessoal saiba que nós estamos juntos trabalhando pelo bem da nossa comunidade. Laércio, seja bem-vindo ao programa Pontos de Vista. Hoje a convite do vereador Capitão Neves, esclarecendo junto à população o atendimento. Quanto ao atendimento no Hospital São Francisco, né, foi divulgado muita coisa nas redes sociais, como eu disse, nos veículos de comunicação, mas é importante, né? O poder público está preocupado, a Secretaria de Saúde, né, os vereadores, aqui está na pessoa do vereador Capitão Neves, e a população ainda um pouco confusa, como ficará, e acho que é importante esse programa para esclarecermos, por exemplo, a questão dos funcionários, o quadro de funcionários, né, as especialidades que já são oferecidas através do Hospital São Francisco, se irão continuar sendo oferecidas. Enfim, um momento importante de esclarecimento junto à população. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. A gente tem sim uma grande preocupação com relação à saúde do município. Eu queria já começar dizendo que essa não é a decisão de um homem só, né? Isso foi amplamente pensado, amplamente discutido, e envolveu toda a diretoria do Hospital São Francisco, toda a administração do Hospital São Francisco. Está aqui o provedor para, inclusive, confirmar isso. Lá na Santa Casa foi envolvido toda a Irmandade, são 25 irmãos definidores, toda a administração da Santa Casa, o corpo clínico participou de toda essa decisão, a Direção Regional de Saúde de Marília, né, porque os dois hospitais estão na gestão estadual, e a Prefeitura, né, que tem aí uma grande preocupação com relação ao atendimento de urgência e emergência especificamente, que é obrigação do serviço municipal, inclusive consta na nossa lei orgânica, né? Então, a gente está sim preocupado e está trabalhando em conjunto com o Hospital São Francisco para a gente poder resolver esse problema de uma forma bem tranquila, para que a população não sofra nenhum prejuízo no atendimento. Oficialmente, o atendimento através do São Francisco, no atual cenário, ficará até o final do ano, então? Exatamente. O São Francisco tem um contrato com o SUS vigente até o dia 7 de dezembro. Okay. Ocorre que não dá para fazer esse corte no dia 7 de dezembro, porque tem uma série de burocracias que a gente está tocando para poder viabilizar isso aí. Inclusive o provedor tem reuniões em São Paulo para fazer a transferência desse teto na outra semana que vem. E então houve a prorrogação desse contrato, né, por mais um período, e a gente estabeleceu como corte o dia 31 de dezembro, né?
em que a Santa Casa, inclusive nesse domingo, toda a Irmandade se reuniu e definiu que essa transição acontecerá e a gente pretende não fechar as portas do São Francisco por nenhum período, né? Então, o intuito, a Santa Casa, a Irmandade, a administração, os técnicos da Santa Casa, os médicos, o pessoal do São Francisco, vem trabalhando de forma sincronizada para que ocorra o menor impacto possível nesse trâmite aí. Queria saudar aqui o seu Claudinez Arroio, nosso querido amigo, provedor da Santa Casa, hoje aqui na TV Câmara. Seu Claudinez, importante esse relato do secretário, do Laércio. Há algum tempo, essas conversas, esse diálogo já estava acontecendo e a Santa Casa agora, a partir de 2018, estará à frente do atendimento no Hospital São Francisco. Como eu disse, sabemos das dificuldades quanto à saúde, recursos, inclusive campanhas que a Santa Casa faz, busca sempre verbas através dos deputados estaduais, federais, quer dizer, é uma luta incansável. E agora, assumindo um segundo hospital. O que podemos esperar desse momento, dessa mudança, dessa transição, como disse o Laércio, agora a Santa Casa assumindo o São Francisco? Seja bem-vindo ao programa Pontos de Vista. Obrigado, Leandro. Um bom dia a todos. É uma luta terrível, é uma luta assim, muito desgastante, mas a Santa Casa não tem como abandonar a população. Uhum. Nós temos um excelente corpo clínico. Sim. Nós temos 2 hospitais muito bons, se eu comparar aí na região, é um dos melhores hospitais que tem, inclusive no interior. E nós não temos como abandonar. Então, o que nós vamos fazer? Nós somos, atendemos o SUS, né? Então, nós vamos pegar o SUS da Santa Casa de Saúde e vai passar para Santa Casa. Então, esse povo vai ter o atendimento tanto na Santa Casa como na Casa de Saúde. Então, nós não vamos deixar fechar nem um dia o São Francisco. Assim que a gente conseguir agora em São Paulo, que vai ser a semana que vem, nós teremos lá na Secretaria de Saúde, nós já vamos acertar isso daí, para não vai haver interrupção. Nós vamos seguir normal. Vai aumentar a luta. As dificuldades vão aumentar, porque a despesa é muito grande. Inclusive, no dia que nós tivemos uma reunião, o prefeito municipal esteve presente, e eu ainda comentei com ele, falei, Ricardo, onde vocês vão ficar nessa, né? Porque é o município, nós não temos condições de... E ele ficou em cooperar, falou, Cláudio, o que for necessário nós vamos trabalhar, vamos fazer. Então a gente está se sentindo assim, bem um alicerce bom. Só para não querer interromper, quando o senhor fala de ajudar no que for possível, até vou perguntar também para o Laércio, isso pode, de repente, um aumento na subvenção para o hospital? Exato. Já estão estudando essa possibilidade? Exato. Né? Porque a subvenção, eles pagam o que eles podem. Né? Sim. Também não pode exigir uma coisa que eles não têm condições. Então ele prometeu melhorar, né? E nós vamos dar sequência, porque você vê, o problema não é atendimento da cidade de Tupã, é região. Sim. Nós temos aí a região toda que vem aí, inclusive, com a dificuldade que está tendo outros hospitais aí na região, nós temos pacientes de Assis, de Ourinhos, vem de Flórida, Pacaembu. Agora, o paciente necessitando de atendimento médico lá na porta do hospital, você não vai devolver o cara. Claro. Só, pelo que vocês falaram aqui, então, o Hospital São Francisco não vai fechar. Número 1. Número 2, o SUS, a partir de 1º de janeiro, vai ser tudo atendido pela Santa Casa. Né? E o São Francisco continua fazendo os atendimentos normais, aqueles sem ser o SUS, ele só não vai atender a partir de janeiro o SUS, é isso, Laércio? Não. Na verdade é o seguinte, o Hospital São Francisco ele não vai fechar porque ele tem um passivo para administrar. Isso. Né? A Santa Casa, a partir de 1º de janeiro, ela vai fazer os atendimentos de serviço de saúde na estrutura do prédio do São Francisco. Né? Então a Santa Casa vai ter lá embaixo o atendimento dela e vai assumir a parte aqui de cima também.
Alguns serviços vão ser modificados ao longo do tempo, Normal. né? Que a gente pretende transformar, por exemplo, um hospital num hospital de referência para urgência, emergência e trauma, o outro para atendimento clínico, né? Você vê, hoje a maternidade e a pediatria aqui do São Francisco estão muito bem montadas. Então, vai Referência, ficar, é exatamente. referência. Então, vai ficar o atendimento aí. A UTI do São Francisco, por exemplo, eles têm registrado no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde 4 leitos, né? Mas eles têm 6 em funcionamento. Um dos pedidos que nós fizemos em Brasília para o ministro da Saúde, na recente viagem que nós fizemos, é que o número de leitos da UTI do São Francisco fosse aumentado para 10. Justamente porque é uma escassez desse serviço no Estado. E é interesse do Estado que haja esse serviço. Entendeu? Então, toda a estrutura de oncologia que tem no São Francisco, ela permanecerá no São Francisco. Porém, vai ser administrada pela Santa Casa. Assim como os outros serviços. Como você está falando, o SUS vai para a Santa Casa, mas o atendimento continua sendo São Francisco e aí vai ser feito esse acordo. Vai ser feito com a Santa Casa. Para a Santa Casa para ela poder dar continuidade. Quer dizer, a Santa Casa atende, recebe, mas aqueles pacientes que vão ao São Francisco continuam. Não precisa se deslocar a Santa Casa para ter o atendimento do SUS. Porque às vezes o cidadão aí colocaram no jornal que não vai funcionar, então a finalidade hoje é a gente passar uma informação com clareza, com objetividade, para a pessoa saber que o esforço do povo de Tupã está sendo para que o atendimento fique, né, com qualidade, como sempre foi, que é referência aqui na região, né? Porque você imagina o São Francisco fechado, como é que nós vamos atender todo esse povo na Santa Casa? Então, o que nós pretendemos, a administração da Santa Casa? Se unir com a classe médica e dar um atendimento especializado, como o Lolares comentou. E também equipar o hospital para evitar esse negócio de transporte, tudo quanto é exame tem que ir fora. Esse é o sonho nosso. E o principal que nós pensamos muito foi na questão da oncologia. Porque você já pensou, esse povo daqui do ponto, tudo tem que se deslocar para Prudente, Rio Preto, Marília, Barretos. Então, essa foi a preocupação da administração da Santa Casa. Agora, nisso daí nós também vamos ter que ter compreensão da população e, inclusive, até em promoção, em coisas, contar com a ajuda deles. Vocês sabem a luta que a gente faz aí em promoção. Fazemos aí, inclusive até a gente parabeniza como vereador, quero parabenizar o nosso provedor, o nosso secretário da Saúde por essa preocupação e nesse momento pedimos o apoio da comunidade para que juntos, né, não só eles, também nós, possamos participar de uma dia mais efetiva, compreendendo algumas falhas que vão acontecer, mas essas falhas serão melhoradas e até como política a gente fala assim, vai ser até em algumas emendas, às vezes uma emenda ia para o São Francisco, não podia porque eu acho que tinha alguma coisa, com esse senão aí vai poder, Santa Casa meio que eu vim para o São Francisco para poder atualizar e poder melhorar essa parte. Então, a gente, por enquanto, está acompanhando como vereador, como todos os vereadores estão, e parabeniza aí o trabalho que os senhores estão fazendo pela nossa saúde. Eu acho que as pessoas, porque tem gente que quer aproveitar aí para dizer que vai fechar isso, vai fechar aquilo, vai ficar do mesmo jeito com a administração, com a melhor acompanhamento, né? A população não vai ser prejudicada de nada, o atendimento dela vai continuar. E, se possível, a gente vai melhorar. Vamos ver se a gente atrai mais profissionais, apesar de que nós temos um excelente corpo clínico. Mas nós queremos também, como eu e o Laércio, a gente comentou, nós precisamos industrializar, né, a medicina aqui. Então, nós precisamos trazer equipamentos para evitar esse negócio também de transporte. A Marília. Nós chegamos à reta final do primeiro bloco, mas eu queria encerrar esse primeiro bloco perguntando para o Laércio a situação real, né, que se encontra o Hospital São Francisco, porque nós sabemos, né, vereador, que a maior reclamação, e não só em Tupã, mas em todo o Brasil, é a questão do repasse do SUS. A tabela do SUS está totalmente defasada há muitos anos, todos nós sabemos desse problema, não teve reajuste, um reajuste ideal acompanhando, enfim, os índices, e isso a conta acaba caindo para o hospital. Nós já entrevistamos aqui diversas autoridades da área da saúde e todos eles disseram a mesma coisa. Não tem reajuste na tabela do SUS, de repente em algum procedimento o paciente precisa daquele medicamento, o hospital tem que pagar, tem que tirar esse dinheiro e não pode deixar a pessoa morrer. Então sabemos que
Um dos problemas também que o hospital tem, o São Francisco, é a questão da dívida, das dívidas. Eu queria que você desse um panorama da realidade, da atual realidade do Hospital São Francisco, como isso vai ser administrado agora junto à Santa Casa, essas dívidas, essa questão que ficará em aberto até então. Na verdade, as dívidas do São Francisco, a gente não tenho muita propriedade para falar, até porque a gente não analisou o balanço e as outras contas. Mas o que a gente sabe, porque a gente tem um bom relacionamento com a administração de lá e com os médicos de lá, é que eles têm uma dívida considerável que chega aí aos 12, 15 milhões. Né? O problema dessa dívida é que a maioria delas são dívidas fiscais. É com fundo de garantia, com INSS, conforme eles relatam para a gente. Isso aí influenciou na impossibilidade deles conseguirem as certidões negativas de débito, de fundo de garantia, de INSS e tudo mais, de tributos federais. Então, para você receber não só o convênio SUS, para ele ser renovado, prorrogado e daí por diante, mas para você receber emendas federais e recursos da administração pública, assim como as subvenções do município, você precisa estar com as certidões em dia. Se você não tiver com as certidões em dia, você não consegue firmar esses acordos, esses convênios. Então, essa foi uma das principais causas que o São Francisco resolveu não renovar o convênio com o SUS. Agora, dívidas de hospitais, diga um para mim que não deve. Todos devem. Sim. A Santa Casa também deve. Né? A Santa Casa tem um empréstimo junto ao BNDES na ordem de 4 milhões, que foi feito há uns 2 ou 3 anos atrás, né, esse provedor. E agora, recentemente, ele tomou mais R$1.800.000 para poder saldar dívidas de 13º, alguns fornecedores em atraso, né? Quitar um pedacinho do empréstimo anterior que ainda restava. Então, a situação financeira dos hospitais, não só de Tupã, eu falo isso até para tirar do São Francisco a ideia de que há uma má gestão, que não foi um problema ocasionado especificamente por eles. Não é, entendeu? Então, todos os hospitais devem. Né? O que aconteceu com o São Francisco é que a água subiu e chegou na boca. Não deu para respirar. Mas, né, isso está dentro das possibilidades de acontecer com qualquer um hospital. Nós chegamos ao final do primeiro bloco, o programa Pontos de Vista, hoje recebendo o vereador Capitão Neves, também o secretário municipal de saúde, o Laércio Aparecido Garcia, e o provedor da Santa Casa, nosso amigo Claudinez Arroio, falando sobre a questão da saúde e também, né, o futuro do Hospital São Francisco de Tupã, que agora estará sendo assumido pela Santa Casa a partir de 1º de janeiro de 2018. Nós chegamos ao final do primeiro bloco, vamos para o pequeno intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com o programa Ponto de Vista aqui pela TV Câmara de Tupã, sempre a serviço da população. Voltamos já.